Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre eleições. Sim, nós ainda estamos muito longe das eleições do ano que vem, mas a coisa já anda quente, a disputa já anda acirrada. E parece que os políticos brasileiros continuam apostando na nossa memória curta, na nossa amnésia, porque nós brasileiros parece que esquecemos muito rápido o sofrimento que nós passamos, principalmente no que diz respeito ao que nós passamos recentemente com os governos petistas, que fizeram ali o mensalão, o petrolão, que roubaram bilhões do nosso país, e eles apostam na nossa curta memória. Observem aqui essa notícia das eleições de 2018, da UOL, onde diz Datafolha: Bolsonaro perde todos os cenários de segundo turno, Ciro vence Haddad. Aí nós vemos ali a Marina com 5%, o Alckmin com 10%, o Ciro com 11%, o Haddad com 22% e o Bolsonaro, então candidato em 2018, com 28%. Mesmo o candidato Jair Bolsonaro estando ali com 28% das intenções de voto, segundo a pesquisa Datafolha, eles dizem aqui no título da matéria que ele perde todos os cenários de segundo turno. Então vamos ver aqui quais são esse cenário, qual é esse cenário. Então diz lá a matéria da UOL: Ciro é o único que vence em todas as simulações em que aparece. Além de Bolsonaro, ele supera Haddad e Alckmin. Marina não foi incluída no cenário da pesquisa de hoje. Veja abaixo as simulações de segundo turno mostradas pela Datafolha aos entrevistados. Então, eles fizeram ali uma simulação Haddad e Bolsonaro. Haddad teria 45% e o Bolsonaro 39%. Quando fizeram a simulação do Alckmin e o Bolsonaro, Alckmin 45%, Bolsonaro 38%. E quando eles fizeram a simulação do Ciro com o Bolsonaro, o Ciro teve 48% e o Bolsonaro 38%. Então vejam vocês que o candidato da mídia, da imprensa, do establishment em geral, em 2018 já era Ciro Gomes. Então vamos ver aqui o que dizia a Veja naquela época, Bolsonaro perde para Haddad, Ciro e Alckmin no segundo turno, diz o Ibope. Isso aqui já é uma pesquisa do Ibope. Aí diz lá: o único candidato com quem o deputado federal empata é Marina Silva. No levantamento anterior, Jair Bolsonaro empatava com todos adversários. Ou seja, numa pesquisa anterior, o Bolsonaro empatava com todos, mas aqui, já nessa pesquisa que foi apresentada à época, na revista Veja, já dizia que o Bolsonaro perdia para Haddad, Ciro e Alckmin no segundo turno. Bom, como vocês viram, essas pesquisas, tanto do Datafolha quanto do Ibope, lá das eleições de 2018, eles colocavam então que o Bolsonaro perdia para todo mundo, para vocês verem como essas pesquisas são tendenciosas. Mesmo quando a gente saía às ruas e via aquela massa de pessoas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, eles diziam que o candidato Bolsonaro não ganhava de ninguém, perdia para todos os candidatos no segundo turno. E isso, então, você vê que é uma forma tendenciosa. Por quê? Porque tem muita gente que vota naquele candidato que está à frente nas pesquisas eleitorais, porque ainda tem pessoas simples que não gostam de, entre aspas, perder o seu voto. Eles não gostam de votar em alguém que vai ser derrotado. E eles sabem disso. Os institutos de pesquisa sabem disso e eles fazem essa jogada, essa pesquisa tendenciosa, e eles colocam ali, então, o candidato que é da preferência deles. Então, a Datafolha, todo mundo sabe que é do jornal Folha de São Paulo, e o Ibope também é um instituto totalmente tendencioso. Então, eles apostam muito nisso, em influenciar aquelas pessoas mais simples, que são muitos, infelizmente, no Brasil. Nós temos a maioria das pessoas pobre, tanto financeiramente como intelectualmente, principalmente, Então eles apostam muito nisso, na ingenuidade das pessoas.
Agora vamos ver então o que já está dizendo essas mesmas pessoas, o que eles estão dizendo já para as eleições do ano que vem, 2022. Então vamos lá ver o que diz a Isto É. Lula aparece à frente de Bolsonaro nas eleições de 2022, aponta pesquisa. Olha só. Então o que diz a matéria? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eles não falam o ex-presidiário, né? O ex-presidente. Um homem de respeito, um homem honesto, digno, nunca roubou um centavo. Como disse ele, né, naquela audiência, que não existia ninguém mais honesto do que ele, nem dentro da igreja. Esse é o nosso ex-presidiário. Então, o Lula aparece numericamente à frente do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, segundo pesquisa da XP e PESP. O levantamento entrevistou 1.000 pessoas. Eles devem ter entrevistado essas 1.000 pessoas lá no sindicato, lá no pessoal da CUT, ou talvez num acampamento do MST, não sei. Entre 29 e 31 de março, agora de 2021, e a margem de erro diz que é de 3,2 pontos percentuais. As informações são do Infomoney. No cenário estimulado, Lula aparece com 29% das intenções de voto, aumento de 4% em relação ao levantamento anterior, contra 28% de interessados em votar em Bolsonaro. 1% a menos do que a pesquisa feita no início de março, o que configura um empate técnico. Vá vendo, né? Aí nós temos aqui também a notícia do Poder 360. Lula e Ciro venceriam Bolsonaro no segundo turno, diz o Poder Data. Ou seja, a mesma estratégia utilizada nas eleições de 2018. Lula e Ciro venceriam Bolsonaro no segundo turno, diz o Poder Data. O que você se lembra? Eu li a matéria agora há pouco, né, da Veja, do UOL, dizendo a mesma coisa lá em 2018. Então essa gente, eles não se cansam de tentar. Isso sim é um golpe, porque você tentar influenciar aquelas pessoas menos informadas, né, as pessoas que são mais simples, isso sim é um golpe. Você tentar passar uma imagem que não corresponde à realidade, que todos nós sabemos, que hoje quem está muito à frente, se fosse para fazer uma pesquisa séria, seria realmente o presidente, Jair Bolsonaro. Então aqui ele diz que Lula com 41% e Bolsonaro com 36%. Será que nós já esquecemos mesmo de Mensalão, de Petrolão, das condenações do amigo, como era conhecido na lista de propinas da Odebrecht? Será que todos nós já esquecemos mesmo? Será que tem 41% de pessoas que votaria nesse indivíduo? Esse corrupto, o maior ladrão que o Brasil já teve? Porque um traficante que faz o tráfico de drogas, ele prejudica muita gente, né? Agora, um cidadão que rouba dinheiro da saúde, porque quando você rouba dinheiro público, você está roubando dinheiro de todas as áreas, inclusive da saúde. E vocês se lembram muito bem, principalmente quando foi feita aqui a Copa do Mundo, o que o Lula disse, né? Que não importava hospitais, o importante era ter estádios para disputar a Copa. E aí saíram bilhões e bilhões de reais nas mãos desse pessoal aí que estava organizando essa construção desses estádios. E você sabe o que aconteceu. Em todos os locais tem obras até hoje inacabadas e bilhões de reais foram roubados dos cofres públicos. Esse é o Luiz Inácio Lula da Silva. Sem falar do Petrolão, né, que foi montado um esquema de uma quadrilha, na verdade, né, para roubar, depenar a Petrobras, e eles roubaram indiscriminadamente a nossa Petrobras, e eles ainda tinham a cara de pau de falar que o petróleo é nosso, contra a privatização da Petrobras. Mas o Instituto de Pesquisa, eles estão apostando na nossa amnésia, né? Agora nós vamos ver o motivo que leva essa gente a agir dessa maneira, principalmente a grande mídia, né, que você vê, a grande mídia, inclusive, tem institutos de pesquisa. Isso é uma coisa absurda. O Instituto de Pesquisa tinha que ser alguma coisa independente. Não, mas eles são vinculados à grande mídia, como, por exemplo, o Datafolha e o Poder Data também, que é lá do Poder 360.
Então nós vemos aqui uma notícia lá da revista Oeste. Essa notícia é de agosto de 2020 e fala: Bolsonaro corta a verba da Globo em 60%. O presidente cumpre promessa de diminuir verba publicitária de propaganda oficial na emissora da família Marinho. Na verdade, o presidente não cortou só da Globo, porque isso seria, inclusive, ilegal. O presidente cortou as verbas publicitárias de uma forma geral, porque não tem nenhuma lógica você gastar milhões com propaganda de uma Petrobras, por exemplo, que é uma empresa estatal, que é única no mercado, no ramo de petróleo. Por que você gastar milhões de propaganda do Correio, sendo que só existe o Correio, que faz esse serviço de postagens? Então isso não se justifica, o governo não tem como justificar gastar milhões e milhões de propaganda de estatais. Então o governo, na verdade, cortou. Como a Globo era a que mais recebia, era disparada a que mais recebia, então ela teve ali um corte de 60% no seu orçamento do dinheiro público. E isso aí, então, se justifica, né? Por que eles estão fazendo tudo o que vem fazendo a imprensa o dia inteiro, batendo no presidente? Porque justamente abstinência de cofres públicos. Eles estão sentindo muito, muito mesmo, a abstinência dos cofres públicos, principalmente a Globo, que é a maior empresa do ramo e que perdeu, né, milhões e milhões por ano de dinheiro público. Então, nós vemos aqui agora para rir, né, essa notícia aqui, porque o Ciro pede para o Lula se espelhar na Cristina Kirchner e optar por ser vice dele. Nós vemos aí várias vezes vídeos do Ciro metendo pau no PT, falando mal do Lula, falando verdades do Lula, né, falando que o Lula realmente é um ladrão. Tem até o irmão dele que fala lá naquele episódio lá em Fortaleza que o Lula tá preso, babaca. Né? Então agora o Ciro Gomes quer, porque o Lula tá solto, o STF fez o favor de anular as sentenças do presidiário, né? Os amigos lá do STF resolveram fazer esse favorzinho para ele, e o Ciro, sabendo que o Lula tem os seus militantes que nunca deixam de votar nele, né? Ele pode roubar o tanto que quiser que eles vão endeusá-lo. Então o Ciro está querendo se juntar ao Lula. Não é bonitinho isso aí? Eu vou até colocar aqui para vocês verem um trechinho do vídeo onde ele fala sobre isso. Dá uma olhada aí. A gente devia pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como o Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse, né, e que não imitasse o exemplo desastrado, né, do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia, e que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar, né, não tanto generosamente quanto eu quero para o Brasil. Até porque a direita brasileira, ela vai largar o Bolsonaro ao mar e vai tentar se reciclar aí com a carinha qualquer e vão fazer a propaganda e isso o Brasil não aguenta mais. E aí, nós já vemos o tio rei, Reinaldo Azevedo, convidou o Lula para uma entrevista. O Reinaldo Azevedo, todo mundo sabe, foi aquele que criou o termo petralha. Reinaldo Azevedo sabe muito bem quem que é o PT. Nós já vimos o Reinaldo Azevedo falando detalhando ações do PT, que destruiu o país, que quebrou o país com a sua roubalheira. E agora vem o tio rei, o Reinaldo Azevedo, como gosta de ser chamado, tio rei, né, para entrevistar o Lula. Na verdade, ele fez ali uma troca de figurinhas com o Lula, né? Ele jogava para o Lula cortar, ele levantava a bola e o Lula cortava. Esse é o tio rei, Reinaldo Azevedo, outro hipócrita da imprensa que deve estar sentindo muito com a abstinência dos cofres públicos. E para fechar esse vídeo, meus amigos, hoje nós temos uma decisão importante, um julgamento importante lá no STF, onde eu vou até colocar para vocês aqui a notícia lá da CNN, dá uma olhada aí. Fux marca julgamento sobre cultos religiosos para quarta-feira. Todos vocês se lembram que o ministro Cássio Nunes Marques, ele atendeu um pedido de uma associação de juristas evangélicos e ele liberou os cultos
presenciais nas igrejas, principalmente durante a celebração da Páscoa, que foi no domingo. E agora o Luiz Fux vai levar a plenário. O Gilmar Mendes já ficou muito bravo, já está de briguinha lá com o Cássio Nunes Marques, porque o Gilmar Mendes se sente o dono do STF e ele, inclusive, decidiu já que lá em São Paulo, que teve uma ação lá de São Paulo, pedindo para rever essa decisão, e lá em São Paulo o Gilmar Mendes decidiu que não era para ter os cultos presenciais. Então, quase com toda certeza, nós teremos, então, essa decisão do Cássio Nunes Marques hoje, ela vai ser revista. Com certeza o plenário, a maioria do plenário vai votar contra, porque ali quem manda é a vontade do Gilmar Mendes. Logo o Gilmar Mendes, que todos nós sabemos como ele trata os bandidos, né? Bandido com o Gilmar Mendes, todo mundo sabe que entrou com habeas corpus e caiu na mão do Gilmar Mendes, o cara vai ser solto. Haja visto o que ele fez, inclusive com o Barata Filho lá, né? Que ele soltou 3 vezes, o juiz mandava prender, ele soltava, né? Não se sabe qual o preço disso, se há um preço para isso, porque ele não está levando ali a coisa ao pé da letra, o que manda a lei. Porque se ele levasse, com certeza ele não estaria bravo com o Cássio Nunes Marques, porque o Cássio Nunes Marques é um ministro como ele. O ministro Nunes Marques é um ministro como o Gilmar Mendes. Não é porque ele entrou agora que ele é inferior. Como disse acho que foi ele ou foi o Marco Aurélio que chamou o Cássio Nunes de novato, né? Tentando inferiorizar o ministro porque entrou agora na Suprema Corte. Mas eles têm pé de igualdade, o voto deles vale da mesma forma. E o Nunes Marques vem observando o que manda a Constituição, defendendo o nosso direito de ir e vir e o nosso direito de credo, o direito a culto religioso. E o ministro Gilmar Mendes, como ele possivelmente não deve ter uma religião, né, então ele é contra. O Marco Aurélio Melo, por exemplo, disse que acha que o Cássio Nunes Marques é muito religioso. O Marco Aurélio Melo disse isso num tom de ironia, né? E tentando também dar uma alfinetada ali no Cássio Nunes Marques. Mas, enfim, hoje nós teremos essa votação importante lá, esse julgamento. E eu, infelizmente, não tenho muitas expectativas em relação a isso e acho que o STF vai sim proibir os cultos presenciais, porque o STF vem a cada momento, cada dia, rasgando a nossa Constituição. Outra coisa, meus amigos, que eu quero pedir para vocês encarecidamente, eu vou colocar aqui um pedaço, um trechinho de um vídeo da deputada Bia Kicis, onde ela pede o nosso apoio em relação ao voto auditável. Essa semana nós vamos lançar uma campanha pelo voto impresso auditável. Isso é muito importante e eu preciso... Presta atenção no que eu vou falar, gente. Deixei para o final da live porque é uma coisa muito importante. Eu preciso do apoio de todos vocês. Eu preciso mais do que do apoio, eu preciso do engajamento de todos vocês. Nós vamos lançar uma campanha nacional. Eu estimo que na quarta-feira a gente vai fazer essa grande live com a presença de grandes personalidades. Vou dar a dica de vou dizer um que vai fazer parte da nossa live. Alexandre de Garcia, o jornalista Alexandre de Garcia, estará comigo nessa live, que deve ser na quarta-feira. Estou acertando aí os últimos detalhes. E teremos A deputada Bia Kicis está criando um movimento, parece que hoje ela vai entrevistar o Alexandre Garcia, jornalista Alexandre Garcia, e ela está criando um movimento para que a gente faça uma pressão no Congresso Nacional em relação à aprovação da lei do voto auditável. Porque eu acho que a maioria das pessoas querem o voto auditável. E eu não consigo entender, aliás, eu entendo muito bem, sim, por que há uma resistência tão grande contra o voto auditável, principalmente vinda do STF/TSE, principalmente ali do Barroso, né, que é lá do TSE. Eles têm uma resistência muito grande em relação ao voto auditável, e todos nós sabemos que o voto auditável ele dá uma transparência muito maior nas eleições, mas eles são contra o voto auditável e nós temos que dar o apoio, sim, nós temos que entrar, nos engajarmos nessa campanha aí, nesse movimento a favor do voto auditável. E vamos então
ficar atentos aí e ajudar a deputada Bia Kicis, que hoje é a presidente da CCJ, com esse movimento do voto auditável. Tá bom, meus amigos? Então eu peço também a vocês que, se você não for inscrito ainda, que você se inscreva neste canal, dê o seu joinha, não se esqueça de deixar o seu like, clique também naquele sininho das notificações para que você seja notificado de novos vídeos aqui no canal, tá bom? Então nós nos vemos então num próximo vídeo. Eu desejo a vocês um dia abençoado por Deus. Tchau!